Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos continuar no nosso estudo da microestrutura do dólar. Vamos falar agora sobre um nível de preço muito importante que é utilizado para nós como sinal operacional, como trade. Nós tradamos isso aqui no dia a dia, tanto no dólar como no índice, que chama-se ajuste. Ajuste diário. É um nível de preço muito importante e por quê? O ajuste diário é um mecanismo de liquidação diária dos lucros e prejuízos. Ou seja, como assim, Oliver? Liquidação diária dos lucros e prejuízos. Calma que eu vou explicar para vocês. De todas as posições carregadas de um dia para o outro. Opa, calma aí. Então, o que é um ajuste? Perceba. Diferentemente de nós, boa parte dos grandes players, das grandes instituições financeiras, não fazem somente day trade. Eles não entram e saem operações dentro do mesmo dia. Eles ficam posicionados, eles fazem position, eles fazem swing. Eles carregam a posição deles de um dia para o outro. Eles não são como nós que buscam pequena variação do mercado. Eles buscam uma grande variação para poder ter grandes lucros dependendo de sua estratégia. Então, eles montam posições em determinados períodos e carregam essas posições por dias, semanas ou até mesmo meses. E conforme a sua estratégia, eles vão alterando essas posições, vão comprando mais, vendendo mais, para que as suas posições possam ficar numa posição satisfatória, para que eles possam ter lucro no passar do tempo. Então, o que é o ajuste? Chega no final do dia, vamos ler o exemplo aqui. Ó. Vamos ler o exemplo, tudo bem? Exemplo, você comprou o dólar a 3,250. Tá? Preço de ajuste do dólar foi para 3,270. Você comprou o dólar no dia anterior a 3,250 e o dia acabou. Você ficou posicionado com uma ordem de compra de não sei quantos contratos de dólar, 10, 5 mil, 10 mil contratos de dólar a 3,250. O dia acabou. Abriu o novo pregão, dia seguinte. E daí no dia seguinte, tá? O preço do ajuste, porque o ajuste do dia anterior ficou em 3,250. O ajuste do dia anterior fechou em 3,250. Você ficou posicionado nesse nível de preço. E aí no dia seguinte, o ajuste sai em 3,270. Aí pela subtração há uma diferença de 20 pontos positiva, ou seja, você ganhou 20 pontos. Você fechou o dia anterior posicionado em 3,250 e no dia seguinte o ajuste foi em 3,270. Teve uma variação positiva, você ganhou 20 pontos, porque você dormiu comprado. Logo, essa diferença entre a sua posição do dia anterior e a posição do corrente dia, será creditado esse valor na sua conta, porque o ajuste, a posição no qual você dormiu o dia anterior, tá? Lucrou, teve um êxito, você ganhou 20 pontos para o dia seguinte. Tá? Então, isso é um ajuste. Houve um ajuste na sua posição, fazendo com que você tenha lucro. Só que a contrapartida é verdadeira. Se você, por exemplo, tivesse dormido em 3.200 e 3.300 e no ajuste no dia seguinte o ajuste saísse em 3.270, você teria um prejuízo de 30 pontos. E daí você teria debitado esse valor como prejuízo debitar esse valor como prejuízo na sua corretora. Então, o ajuste serve para que grandes instituições que dormem posicionadas possam oferir lucro ou prejuízo, que carreguem suas posições, possam oferir lucro ou prejuízo no dia seguinte. E o que acontece? Tá? Por que o ajuste é um nível de preço tão importante? Porque as instituições, sabendo disso, elas tentam carregar as suas posições, os seus médios, para o mais perto possível do ajuste do corrente dia. Como assim, Oliver? Porque existe uma perspectiva, existe uma projeção de onde será o ajuste no dia corrente. E conforme esse horário sai, e essa projeção, o ajuste ele sai todo dia por volta no dólar entre 15h50 e 16 horas. E o que essas grandes instituições fazem? Elas tentam levar o seu médio, eu vou explicar o que é o médio, que é onde está o seu nível de preço, onde tem os seus contratos, o mais perto possível do ajuste. Porque assim, se tiver uma variação negativa, eles não vão ter tanto prejuízo. E se tiver uma variação positiva, eles podem ter lucro, mas eles não querem ter prejuízo. Então, o ajuste serve como um imã no intraday dentro do dia e o preço tende, não é obrigatório, mas ele tende a se aproximar do ajuste.
tá? Por volta a partir das 15 horas, 15, 15h50 e 16 horas é o horário que saiu do ajuste. E nesse horário, pela briga de posição do ajuste, porque existe uma previsão, as grandes instituições sabem qual que vai ser esse número, eles têm uma previsão aproximada desse número. Então eles brigam através de troca de lote para se ajustar, para ficar numa posição favorável a favor do ajuste, para que eles não tenham prejuízo quando o ajuste sair. E isso causa um grande fluxo, uma grande troca de lote neste momento, não exatamente entre as 15h50 e 16 horas, até mesmo antes. A partir das 15 horas, tem um grande fluxo, grande troca de lote, o mercado fica mais volátil, tem mais liquidez. E isso é uma ótima oportunidade para nós, pessoas físicas ou pequenos investidores, porque eu já falei para você que nós precisamos de deslocamento de preço, divergência de opinião. Então, eu preciso que o preço se movimente para eu poder oferir lucro. E nesse horário é um ótimo horário para se operar, porque eu tenho muito lote na tela, muita liquidez, muita gente disposta a negociar, correndo atrás de melhorar a sua posição em relação do ajuste do dia. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Tranquilo. E o que é rolagem? A mesma coisa que o ajuste, em que você carrega a sua posição do dia para o outro. A rolagem é um mecanismo de carregamento da posição montada pelos grandes players de um mês para o outro. Tá? E alguns investidores também fazem arbitragem de vencimento do mesmo contrato com especulação direcional. Eu não vou falar que é arbitragem para vocês, tá? Existem hedges, existem arbitragens, são formas de atuação de grandes instituições financeiras que no final das contas, de maneira prática e objetiva, principalmente para quem está começando, não vai influenciar. Principalmente para quem trabalha price action e análise técnica clássica. Não, esses quesitos não são levados em consideração. Para quem trabalha tape reading, isso pode ser levado em consideração desde que você trabalhe com saldo de corretoras. E a metodologia que eu vou passar para vocês aqui é uma metodologia mais prática, mais objetiva, mais simples de você fazer o tape reading. E eu não trabalho com saldo de corretoras, porque eu acredito que o saldo de corretoras mais atrapalha quem está começando, até mesmo intermediário, do que ajuda. O saldo de corretoras é algo que você tem que aprender depois que você já dominou tudo, tem experiência, daí você se preocupe com o saldo das corretoras. Por enquanto, nesse primeiro momento, nessa fase de aprendizado, nós não vamos trabalhar com saldo de corretoras. Essa é a minha proposta para vocês quando chegarmos no modo tape reading, e eu vou justificar isso de uma maneira mais detalhada. Tá? Então, esse tipo de informação, se é hedge, se é arbitragem, por enquanto, para a gente não vai fazer diferença. Tudo bem? Tudo bem. E quais os tipos de mercado e como está o mercado de dólar atualmente? Lembra que eu falei, gente, você tem que saber as características de cada mercado, que o mercado de dólar e o mercado de índice são diferentes? Enfim, qual que é a característica do mercado de dólar? Qual que é o comportamento? O que você tem que saber se você quiser escolher esse ativo para operar? Tá? Que nós temos basicamente dois tipos de mercado. Nós temos o mercado de fluxo e o mercado de volatilidade. Tá? Existem basicamente esses dois tipos de mercado. Existe o mercado misto, que é os dois, que é fluxo e volatilidade ao mesmo tempo. Depende do dia, depende do mês, depende de como é que está sendo negociado o ativo. Tá? Mas nós podemos dividir os mercados em fluxo e volatilidade. Mercados de fluxo, tá? Onde há necessidade de muito consumo de liquidez, onde há muito lote na tela, onde há muitos players participando, muito lote. Tá? E o mercado de volatilidade existe pouco fluxo, não há tanto lote na tela. Tá? Então, assim, uma coisa que você tem que entender, que mercado de fluxo geralmente tem muito lote na tela, fique tranquilo que eu vou mostrar para vocês, tem muita liquidez, futuramente vai entender isso no Superdom. E para que haja deslocamento do preço, também tem que ter muita troca de lote, muita agressão. Fique tranquilo que eu vou explicar isso para vocês. Muita gente comprando, por exemplo, se quiserem deslocar o preço para cima, como tem muita gente vendendo, vai ter que ter muita gente comprando, tá? Porque realmente o preço desloque. Então o preço não desloca com tanta facilidade. Né? Ele não desloca com tanto direcional. Ele tem muita divergência de opinião. Esse é o mercado de fluxo. Agora o mercado de liquidez, agora o mercado de volatilidade, ele já não tem tanto lote na tela. Ele tem muita gente negociando, sim, só que não há tanta divergência de opinião. E como tem pouco lote na tela, é mais fácil o deslocamento do mercado num direcional único. Uma vez engatado, geralmente, uma tendência, um direcional, ele tende a seguir esse direcional boa parte ou quiçá até mesmo o dia inteiro.
Então, o mercado de dólar é um mercado de fluxo porque há muita divergência, muita troca de lote, muita briga entre comprados e vendidos pela hegemonia da dominação do movimento do preço em todos os níveis de preço. Tudo bem? Tranquilo. E no mercado de fluxo, que é o mercado de dólar, o spread é baixo. O que é spread? Lembra que eu falei para vocês da situação da venda anterior? Se você se abraça com uma ação, chega a um nível de preço que você não acha ninguém disposto a comprar, e daí você tem que esperar o preço chegar a um outro nível de preço para você se desfazer dessa ação. Esse é o spread. É a diferença de quem é a lacuna entre o preço das pessoas que querem vender e o preço das pessoas que querem comprar. Como tem muita gente negociando em vários níveis de preço, tá? O spread do mercado de fluxo, que é o caso do dólar, o spread ele é baixo. O spread ele é baixo. Você não tem que pular, o preço não precisa pular do 100 para o 105 para que haja negócio. Vai ter negócio no 100, vai ter negócio no 101, vai ter negócio no 102, 103, 104 e 105. Tá? Então o spread, a faixa de negociação entre compra e venda é pequena. Tudo bem? E no mercado de volatilidade o spread é alto. Tá? Isso demonstra um vazio. Olha que eu falei, um vazio demora para ser preenchido com muito lote. Mas hoje em dia, tá? No índice também, o índice não tem mais esses vazios, esse spread tão alto. Também há muita gente disposta a negociar em vários níveis de preço. Não tanto quanto o dólar, mas sim há sim. Então, geralmente não tem tanto spread no índice assim também. Ele é um pouco mais alto que o dólar, sim, tá? Mas não é tão perceptível aos nossos olhos aqui de pessoa física. Tudo bem? Tudo bem. Daí nós temos uma ferramenta que nós vamos mostrar para vocês, que também não vai fazer parte da nossa sistemática inicial, por entender que demora muito tempo para poder compreender essa ferramenta e que o esforço versus resultado não vale a pena, principalmente para você, se você vai aprender a leitura de fluxo comigo pela primeira vez. É uma ferramenta que nós vamos usar no segundo momento e essa ferramenta não tem mais tanta credibilidade hoje, mas eu tenho que estar de maneira didática ela para você aqui, porque ela faz parte da teoria como um todo, na leitura de fluxo, que é o book de ofertas. Tá? No mercado de fluxo, tá? O book reflete o mercado. Você vai ver que isso nem tanto, isso é um conceito mais antigo, mas eu trouxe para você porque é assim que é ensinado e eu vou quebrar um pouco essa mística, tá, no módulo Tape Reading. E no mercado de volatilidade, o Times in Trades, que é outra ferramenta importante, reflete o mercado, tudo bem? Por exemplo, no dólar, gente, que é o ativo que nós estamos estudando, tá? Você vai ver, como eu falei, tem muito lote na tela, tá? E esse muito lote ele é quantificado. Nós sabemos uma média do que é pouco, do que é muito, porque todo dia tem mercado e todo dia tem lote girando, então a gente tem uma média do que é pouco, do que é muito. Por exemplo, no dólar, mais ou menos 300 lotes é considerado um mercado de fluxo e a percepção da oferta e demanda do preço. E menos que 300 lotes é mercado de volatilidade. Porque o dólar, no final das contas, hoje em dia, ele está tendo os dois padrões. Ora, vai ter muito fluxo, muita liquidez, muito lote na tela, acima de 300, e ora vai ter menos. Mas ele continua sendo um mercado de fluxo porque vai continuar tendo divergência, vai continuar tendo briga nos dois níveis de preço. Então, hoje, atualmente, antigamente o dólar ele era mais fluxo, mas atualmente o dólar ele tem as duas características. Ele é um mercado de fluxo e ele é um mercado de volatilidade também. Tudo bem? Isso que é importante você saber. Tá? Isso que é importante você saber sobre a característica do dólar, que hoje ele é um mercado misto, com muito lote na tela, com várias pessoas dispostas a negociar vários níveis de preço, que o preço não se desloca facilmente porque tem muito lote na venda e tem muito lote na compra, que há divergência de opinião em vários níveis de preço e que ele não é um mercado direcional, que ele é um mercado que anda mais em zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, pela divergência de opinião e pela divergência da vontade dos players em executar diversas estratégias com obtenção de lucro. Tudo bem? Isso é importante que você saiba. Essa é a característica premissa do mercado de dólar. Tá? E dentro dessa caracterização, tá? Como é que pode estar o mercado? Gente, veja bem, isso é o mercado como um todo, isso é qualquer mercado, tá? Qualquer mercado, o mercado pode, por mais que o dólar seja um mercado que tem as duas características e o índice seja um mercado mais tendencial, tá? No modo geral, o preço pode apresentar três comportamentos. Pode ser volátil, onde o mercado está errático, com movimentos elásticos para ambos os lados, ele não tem uma direção formada,
nós chamamos que o mercado está errático, sem tendência definida. O mercado pode estar numa tendência adicional clara, sempre para um lado, ou só tendência de alta, só subindo, ou só tendência de baixa, só descendo. Ou o mercado pode estar travado num canal, numa faixa de negociação, num nível de preço, tá? Andando de lado. Então é isso. Ou está volátil, sem um direcionamento muito claro, um zigue-zague que não obedecendo patamares específicos, ou está em tendência, ou está em canal. Isso é importante quando você tem que identificar quando você for olhar o cenário condicional, na identificação da dinâmica da movimentação do preço. E eu vou ensinar vocês a fazer isso e fiquem calmos. Isso é uma breve introdução e você vai ouvir falar o tempo todo, olha, está em tendência, olha, está em canal, está no range de acumulação. Você vai cansar de escutar eu falar isso aqui durante o curso. Então, com base nessas informações teóricas importantes sobre o ativo, você tem condições de avaliar o cenário condicional, você tem condições de criar o seu GPS de mercado. Primeiro você se situa, tá? Você vai olhar para a tela e falar, bom, deixa eu ver como está o mercado hoje. Ah, o mercado está mais elástico, o mercado está mais em tendência, olha, o mercado está andando de lado, é mais canal. Olha, está com mais característica de mercado de fluxo, tem lote acima da média. Olha, tem pouco lote hoje, está com o mercado mais tendencioso, com pouco lote o mercado corre mais rápido, é um mercado mais rápido, é um mercado mais direcional. Essas são as informações que você tem que ter e que são importantes na hora de você avaliar as suas estratégias para poder tradear determinado ativo. A avaliação do cenário condicional, a localização do seu GPS dentro da dinâmica da movimentação do preço é importante para a sua tomada de decisão. Tudo bem? E isso boa parte dos traders não sabe fazer. O cara se preocupa com o sinal, com a análise técnica, aquele sinal técnico, o gatilho estático da operação, mas ele não percebe a dinâmica geral da movimentação do preço no mercado naquele dia, qual o cenário condicional, e às vezes ele é estopado e não sabe por quê. Então, o trader que sabe avaliar o cenário condicional, que tem uma visão holística do GPS do mercado, em que nível o preço está trabalhando, se aquele nível de preço é importante ou não, tem uma vantagem na hora de tomar a sua decisão. Outra coisa, gente, que agora eu mudei aqui para vocês. Outra coisa, tá? Os mercados, no modo geral, os mercados em qualquer ativo, qualquer papel, qualquer moeda do mundo, tá? Funcionam dentro do seguinte jingle de mercado. O preço trabalha em determinada faixa de preço. Ele anda lateral, ele anda num zigue-zague, ele anda num caixote, ele anda num range em determinada faixa de preço, até que haja o rompimento, a vontade dos players em mudar o patamar, mudar a faixa de preço, aí ele sai no direcional, ele atinge uma nova faixa de preço, ele aceita, se ele aceitar essa faixa de preço, ele começa a fazer o mesmo movimento anterior nessa nova faixa de preço, ou ele rejeita essa nova faixa de preço e volta para os patamares anteriores. Então o mercado trabalha, rompe, aceita ou rejeita essa nova faixa de preço. Isso é uma característica muito clara de todos os mercados. E você identificando quando ele está trabalhando e quando ele está rompendo, entrando no direcional, seja momentâneo ou mais duradouro, isso é de suma importância para a nossa tomada de decisão. São aí que aparecem as grandes oportunidades de negócio. Quando há a disposição, a vontade do mercado, dos grandes players, na mudança de patamares de faixa de negociação. Como assim, Oliver? O preço está trabalhando, por exemplo, no dólar entre R$ 4,10 e R$ 4,15. Tá? E ele está naquela faixa de negociação, andando lateral, sobe e desce, não passa disso. De repente há uma mudança de patamar. Agora ele foi para R$ 4,25. E você percebe isso através do gráfico e através do fluxo de ordens. São nesses momentos onde entra o fluxo, onde há o deslocamento do preço, é que nós agimos. Né? É nesse momento que nós extraímos a oportunidade para poder tirar dinheiro do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro como um todo, seja dólar, seja ativo ou qualquer ação, sempre tem esse comportamento. Ele vai acumulando, ele vai trabalhando em determinada faixa de preço, onde há divergência, onde há briga, tá? Onde há um cabo de guerra entre compradores e vendedores, até que um dos lados vença, e daí a opinião preponderante de um dos lados, seja do comprado ou do vendidos, vai dominar e vai fazer o deslocamento do preço. E esse deslocamento ele pode ficar em novos patamares ou pode deslocar e acabar voltando, rejeitando essa nova faixa de preço, e aí nós temos o velho jingle do mercado que sempre acontece. O preço trabalha, rompe, aceita ou rejeita nova faixa de negociação.
Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo. Isso é importante, tá? Porque no final das contas, tá? Nada mais é, isso que eu falei para você, nada mais é do que a lei da oferta e demanda. Se tiver mais oferta do que demanda, o preço muda de patamar. Se tiver menos demanda que oferta, o preço muda de patamar. É a mesma coisa de falar do que a lei da oferta e demanda. Tudo bem? Isso é importante. Isso é importante. Tá? Então, o que causa o desequilíbrio no dólar? Por exemplo, dois fatores que causam o desequilíbrio do dólar. O desequilíbrio atípico entre oferta e demanda, que fazem com que haja mudança de patamar, e as intervenções diretas do Banco Central quando há uma grande notícia, ou quando o dólar está ficando muito caro. Por exemplo, como é que o Banco Central intervém? O dólar começa, as pessoas que negociam dólar estão negociando, aceitam negociar a níveis cada vez mais altos. O dólar está ficando cada vez mais caro. E daí isso vai prejudicar o Brasil como um todo. E daí, dentro da estratégia do Banco Central, ele intervém, tá? Servindo como mediador e ponderador do valor da moeda, fazendo com que a moeda pare de subir. Isso é uma medida protetiva que o Banco Central tem para evitar que a moeda suba infinitamente, tá? E isso possa prejudicar o nosso país. Então, o Banco Central ele tem um sistema de freios e medidas que pode influenciar muito na movimentação da moeda. Mas quando isso acontecer, você vai ver através de calendários econômicos ou você vai ver através da tua própria plataforma que vai te fornecer essa informação. O Profit Chart Pro, por exemplo, ele fornece em tempo real informações que podem influenciar na dinâmica da movimentação do preço no intraday. Fiquem tranquilos que isso não é o que vai preocupar você agora no começo. Tudo bem, gente? Então, o desequilíbrio atípico entre oferta e demanda e as intenções do Banco Central. Tá? E quais são as razões que motivam os eventos causadores do fluxo? Por que o preço do dólar realmente se movimenta no final das contas? Gente, são vários fatores, mas entre eles, no modo geral, são indicadores econômicos pré-agendados, por exemplo, payroll dos Estados Unidos, uma notícia, a prisão do presidente Lula, enfim, isso pode influenciar a visão do cenário econômico, da visão mundial dos grandes investidores com relação ao Brasil. Isso pode impactar na cotação da moeda. Grandes notícias bombásticas, tá? Intervenções do Banco Central, avaliação do cenário econômico dos players, a questão do risco Brasil. Várias coisas podem influenciar, tá? Influenciar na movimentação do dólar. E agora eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas não concordam, mas essa é a minha experiência e isso eu vou vender para você durante todo o curso. Gente, eu no começo me preocupava muito com notícia. Eu tinha um calendário, um Invest, um calendário econômico, e daí eu acordava mais cedo para ler notícia do dólar, e daí no final do dia eu lia notícia. Realmente, gente, isso só me dava viés. Daí eu vi uma notícia, olha, saiu uma projeção boa no calendário econômico da Investing, dizendo que o tal instituição dos Estados Unidos teve um bom desempenho e com isso vai elevar o patamar da moeda. Aí começava o dia e eu falava, o dólar vai subir, o dólar vai subir. E daí eu ficava tentando comprar dólar para poder, acreditando na valorização da moeda e no final do dia o preço caía. E eu era estopado várias vezes porque eu entrava com viés. Então, no final das contas, gente, vamos nos preocupar com o preço. Foco no preço. Foco ali, se você vai fazer isso, day trade, notícia não te preocupa tanto. É isso que eu quero que você saiba. Notícia movimenta preço? Movimenta preço. Mas se você focar no preço, em níveis de suporte e resistência, em níveis de preço importante, você não precisa se preocupar dentro do intraday com notícia. Notícia é para quem vai ficar posicionado mais tempo, swing, carregar posição, fazer uma avaliação do cenário macroeconômico, prevendo se a moeda vai subir ou vai cair a pequeno, médio e longo prazo, para que ele possa fazer uma entrada quando a moeda está barata e acreditando na valorização da moeda, em virtude da análise do cenário econômico, em virtude de uma análise mais fundamentalista, que daqui um mês, 2 meses a moeda esteja mais caro, ele possa ter lucro. Mas dentro do intraday, as notícias, no modo geral, não são tão impactantes. Algumas acontecem e são impactantes, são. Mas quando isso acontecer, se você focar no preço, tá? Você vai saber tradar quando isso acontecer.
tá? Quando isso acontecer, porque basicamente quando dá notícia, gente, o que, que acontece com o ativo? Some lote da tela e eu vou mostrar para vocês isso, fica tranquilo. Some lote, a média de lote no dólar, por exemplo, é 300 lotes, você vai ver o ativo com 50, com 40, com 20 lotes. O que, que isso significa? Você vai falar, gente, mas geralmente tem 300, 400 lotes aqui na tela por nível de preço. Tá com 50, tá com 40, e daí vai aparecer um indicadorzinho na tua plataforma, geralmente, olha, notícia, tal horário, coisa importante. E daí todo mundo sabe disso, e daí as pessoas que sabem disso vão esperar para poder negociar a notícia. E daí, consequentemente, vão ter poucas pessoas querendo comprar e vender naquele horário. Isso vai mostrar, vai deixar o mercado com pouca liquidez e vai ter pouco lote na tela. E aí, quando isso acontece, você sabe que o mercado fica mais rápido, porque eu já falei para vocês que quando tem pouco lote, o preço desloca mais rápido. Para quem sabe tradear o preço, isso é uma ótima oportunidade, porque tem chance de fazer tem chance com base nisso de ter ganhos muito agressivos, tá? Porque o mercado anda muito rápido para um lado ou para o outro. Tá? Mas veja bem, a pessoa está preocupada em tradear o preço, não a notícia. Porque se você ficar preocupado com notícia, você vai ficar lendo tudo que tem a ver com dólar, vai te causar viés e você vai perder a sua concentração, que é a dinâmica da movimentação do preço, que são os pilares fundamentais que movimentam o preço, que eu vou falar durante todo o curso, que é a força de agressão, a absorção, o volume e a volatilidade. É isso que você tem que saber. E daí notícia para você no intraday, repito, não vai ser tão importante. Principalmente para você agora que está começando. E acredita em mim. Se você quiser, não, eu já sou trader, você está falando uma besteira, eu sempre aprendi que notícia é importante. Tudo bem, continue olhando as notícias. Não sou eu que vai mudar a sua concepção. Mas estou dizendo que para mim, com a minha experiência e de diversos cursos com gente conhecida que eu já fiz, que são traders profissionais já de muito tempo de mercado, e eu também conseguia consistência não observando notícia. Eu olhava a notícia no começo. Hoje em dia eu não olho mais, porque eu faço operações scalp, de giro curto, eu fico posicionado poucos minutos, então as notícias não me atingem. E quando eu vejo uma notícia importante, a minha plataforma me indica, ou eu vejo pouco lote na tela e eu já sei que naquele momento eu tenho duas opções. Ou eu vou aproveitar dos meus conhecimentos para operar aquela notícia e ganhar dinheiro, ou eu vou sair do mercado naquele momento, esperar voltar o fluxo de normalidade de lotes na tela para minha tomada de decisão. Tudo bem, gente? Fui claro? Tranquilo? Então, essas são algumas características do dólar e sobre notícias. E vamos continuar falando mais desse ativo na próxima aula. Grande abraço e até a próxima!